Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos falar de Slade, novo K-drama. Eita! Drama que chegou aqui agora recentemente, que está maravilhoso e em breve vai estar na Amazon Prime. Então eu venho aqui falar tudo que eu achei dessa produção. E antes de começar a falar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação para receber mais conteúdos. Curtem, comentem bastante, eu quero saber literalmente tudo que vocês estão achando dessa produção, do que vocês esperam da parte 2 e vamos ao que interessa e nos sigam nas nossas redes sociais. Gente, um dos motivos de eu estar assistindo Slade, primeiramente temos os protagonistas sendo caçadores de demônios misteriosos. 2, edits maravilhosos, que eu devo falar que por sinal foi uma das coisas que me motivou a estar aqui falando sobre. E terceiro, o nosso querido e amado padre, que me faz pensar sobre muitas coisas, mas eu não vou falar aqui não. E vamos em frente porque é muita coisa. E antes de começar a falar, dar uma certa explicação aqui, o nosso K-drama, né, ele é baseado numa webtoon de mesmo nome, que tem algumas pontualidades um tanto mais pesadas do que a própria série mostra. Então, se você acha um pouquinho mais leve, então acho que o webtoon aí pode te impressionar um pouquinho mais do que está trazendo também. E aqui tem umas certas contextualizada melhor do que algumas peças soltas que o webtoon pode ter deixado para trás. E aqui a gente começa, né, a nossa história sendo contada por um fotógrafo que parece mais um historiador do local, onde levam dois noivos para um ponto turístico e para tentar tirar foto com eles, sem saber que um demônio branco, que eu não vou falar nome, mas eu posso chamar ele de O Esquecido da Trama, que faz questão de acordar esses seres de outra dimensão, né, e fazer um caos ali para que eles possam, de certa forma, consumir aquela dor, aquelas mortes e aqueles sangue, né, de alguma forma diferente. E um outro ponto, a gente tem o nosso Van, que é o nosso caçador, né, de demônios, e que é majestoso, misterioso e, rapaz, sem nenhum medo e sem, né, mercenário mesmo. Pegou, matou, acabou. Eu gostei muito, apesar de que as caras um pouco humanoides, mas a gente releva de certa forma. E aqui a gente vai seguindo, né, conseguindo ali entender melhor a história. A gente é apresentado ao nosso amado padre, né, que Deus abençoe, porque que homem. Não vou ficar entrando muito em detalhes sobre esse ídolo maravilhoso, mas que o exorcismo que ele faz mexeu comigo, sabe? Ao sonho K-pop ali foi uma coisa muito interessante, gostei muito. E eu gosto muito que a Itália está sendo tratada novamente. Para quem é fã de Vincenzo, sabe, tratar a Itália novamente aqui é uma coisa maravilhosa à parte. E a partir do nosso personagem, né, que é o nosso padre ídolo, né, que eu tenho que chamar assim, ele começa ali a explicar, né, um pouquinho melhor a história que está movendo a trama, né, onde a gente vai conhecendo que uma sacerdotisa, né, que estava destinada a salvar o mundo, ela não conseguiu concluir sua missão porque ela acabou sendo morta por um demônio. E desde então esses seres estão tramando para voltar, né, e permitir que ela não desperte esse poder, porque é a única coisa que pede desde andarem livremente pelo mundo, né, e serem soltos de certa forma. E eu acho muito interessante essa história, né, de que ela é responsável, né, por manter a barreira, né, entre os dois mundos intacta. Cara, eu amo muito quando a série trabalha em uma mitologia ainda mais própria do local ali. Eu acho grandioso, e como também que aqui ela funciona, né? Não é uma coisa à parte, tudo misturado daqui. Ela tem um começo, ela tem um fim. E a história dessas três criancinhas, né, que se tornaram essas pessoas,
Eu devo dizer que foi dolorida. A dos meninos foram mais dolorosa, porque, né, eles foram ali os únicos sobreviventes de, né, ter o sangue de demônio nas veias e desde então, né, trabalhando ali para serem caçadores de demônio ou Demon Slayer, né? Esse termo não foi certamente explicado se é um local, se são literalmente uma seita, né, que cria esses caçadores. Mas assim, gente, você dá chicotada em uma criança, pra mim é uma das coisas mais temíveis de um ser humano, independente do que faça. Então isso me doeu muito. E não é à toa que eles são o que eles são, mas gente, olha, foi puxado, viu? Mas o que mais me impressiona é como dorama sempre tem que ter triângulo amoroso. Não falo um triângulo amoroso no sentido de tem que, né, eles têm que se relacionar, não. Triângulo amoroso no sentido de que sempre tem duas pessoas em volta de uma, sabe? É isso. Quem já entende, que já é fã de dorama, que já assiste muito dorama, entende muito bem onde eu tô falando e entende muito bem de onde eu posso chegar com essa conversa. Então eu vou deixar quieto. E a nossa protagonista, eu devo dizer que é uma das personagens muito forte, né? Tem suas coisas, apesar de ser certamente refém da sua própria realidade ali, mas toda forma possível ela tenta, né, driblar a situação, ajudar quem precisa e tudo mais. Esse comecinho onde a gente vai conhecendo ela é muito legal, mas depois é um personagem que se perde muito, apesar de que é algo proposital do roteiro, né, já que ela trabalha aí melhor essa personagem quando ela entra, né, em jejum, né, onde ela estava destinada a voltar, né, e a cumprir sua missão. É uma coisa à parte, porque é uma coisa muito meio que despretensiosa, de certa forma, do meu ponto de vista, de que ela tem que estar, sabe, toda hora tá, sabe, sem saber o que tá fazendo para depois começar a se encontrar, fazer tudo isso. Não é algo ruim, mas, poxa, gente, se você trabalha no primeiro episódio, uma personagem totalmente forte, dona de si, disposta a tudo, você não faz ela se perder dessa forma que ela se perde. É um pouco difícil de aturar, mas a gente releva porque a história não é só dela, né? Então, vida que segue. E aqui a gente também é apresentado a dois senhores que eu acho que eles são os primores da série, mas especificamente que eu tenho que falar é da Nossa Senhora, né? Que, cara, ela, a avó, né? A vovó, não, acho que mais pode dar um nome pra ela. Ela é uma personagem maravilhosa, ela só entra nos momentos necessários, fala o que precisa, se não seguir, ela é muito reta e direta, fala, ó, meu amigo, vamos aqui, você tem seu potencial, você tem que saber, você sabe o que você faz, larga dessa picuinha e vamos fazer o que interessa, porque se você não fazer, você morre, se você quer morrer, então não tem mais nada o que fazer aqui. Até apesar, porque eu acho que ela é uma bruxa, então, né, uma reencarnação de uma bruxa, né, sem as habilidades, só com a inteligência e sabedoria de uma bruxa, então eu acho que isso faz muito sentido, como ela se interage, como funciona essa conversa entre ambos os personagens e os núcleos que ela está ali. Eu achei isso muito legal, de certa forma, e mesmo, né, ela aparecendo um pouco, é muito pontual a presença dela. Ela se consagrar como uma das grandes personagens, e ao decorrer da trama a gente vai entendendo um pouquinho melhor a história que está por trás daqueles personagens, entendendo melhor o porquê que certa coisa aconteceu, mas há certa uma dubialidade em questão de ângulos, em questão de vestimenta, em questão de aparência, então você nunca sabe o que pensar. Você tem uma certeza própria que tem algo errado, mas você quer que a série te dê uma resposta, porque às vezes te dá uma preguiça e você só quer que tudo seja explicado da melhor forma e que você consiga entender ainda mais a fundo o porquê daqueles personagens agirem assim. Mas um ponto muito intrigante que eu
eu achei muito bonito e ao mesmo tempo muito controverso em alguns pontos, é a relação de amizade entre duas amigas, né, que acaba se tornando um ponto forte dessa primeira parte da série. E, gente, eu acho muito lindo porque ambas se protegem da melhor forma que elas podem. Uma tenta ajudar de todas as formas possíveis a outra, e a outra acaba se submetendo a certas coisas porque sabe que ninguém vai ajudar ali. Eu, por que nenhum desses motivos? Porque ela estava sendo abusada e sendo violentada por um peste, por um demônio, de certa forma, né? Eu não sei porque a série não, sabe, pegou e deu, né, um demônio no aposto do corpo daquela pessoa ali, daquele ser, né? Eu tenho que chamar de ser porque não é humano. E o carinha lá matar, porque era isso que estava faltando. Eu estava esperando muito isso, mas eu entendi que há uma certa necessidade de retratar a realidade de muitas mulheres que sofrem disso, e a gente precisa muito, né, ver e estar de olho em volta, e também porque não é só uma coisa de adultos, também crianças, adolescentes também passam por isso diariamente, né? E a forma também como a hierarquia da própria Coreia do Sul é um dos grandes, né, pilares e que permitem que certas coisas acabam saindo impunes, sendo que elas não têm que sair impunes, elas têm que ser resolvidas. Então eu achei muito interessante como ela tratou esses assuntos e as reações dos personagens ali foram muito boas. Eu achei muito interessante quando a série trabalha muito na questão da lenda, né, do Bejuli, né, Bejuli, alguma forma, coisa assim, que é uma árvore sagrada, né, que toma seus rancores e parte para a ação daquela pessoa específica. Ou seja, você não precisa falar especificamente que é aquela pessoa. Seus próprios pensamentos estão indicando tudo aquilo. Mas como a série não quer dar um ponto final, ela quer que tudo gire em torno da protagonista. Esse momento não poderia estar girando em torno, mas de alguma forma funcionou em partes, porque de tudo isso que acontece acontece primeiro despertar dos poderes dessa protagonista, o que foi muito interessante, né? E a gente começa a entender muito dessa benevolência das habilidades dela e até do próprio demônio, né? Que de alguma forma, apesar de ser o demônio da luxúria, né? E sim, o pecado acabou virando um demônio e um bem tenebroso, viu, de certa forma. Eu achei muito legal, muito incrível. E eu, assim, a forma como ele é benevolente e ela também as habilidades, né? E um acaba sendo morto porque de alguma forma essa personagem deixou, né, sua humanidade de lado e o poder se tornou aquela coisa toda. Eu achei muito incrível porque é uma coisa dos poderes estarem de acordo com as emoções dela. Então, quando ela queria literalmente salvar aquela pessoa, né, tomou aquilo para ela, tudo ficou um pouco mais claro e melhor. E uma coisa que eu achei muito interessante é que me lembrou muito o Nemetune de Teen Wolf, né, que é uma árvore sagrada também, e que o Nemetune, né, tem sua base, e aqui essa árvore, né, acaba tendo literalmente raízes tão profundas que acaba criando um buraco enorme. Eu achei muito interessante, e também a forma como eles resolveram a situação, né, cada um do seu jeito, a protagonista da sua forma, né, e o nosso protagonista usando as habilidades da maneira correta e matando naquele ser. Deu um misto de sentimentos e é por isso que eu acho que é um pouco controverso, porque é como a protagonista falou, né? Ele deveria pagar por aquele crime, não, sabe, né, morrer do que ele morreu. Mas foi satisfatório de uma forma geral. E é muito interessante como esses mitos, né, da Coreia e de outros países leste asiáticos, né, que fala que, né, se você matar o espírito, você mata também a pessoa, e é muito interessante, né, como a gente é literalmente
ligado ao nosso espírito, né? Que se sem a falta dele, nosso corpo é literalmente um zumbi sem consciência que só anda, só vaga, não tem rumo. Eu acho bem interessante como isso funcionou. A série nos agraciou de um momento muito legal que eu não posso deixar de falar para vocês, que é o momento da luta entre o nosso padre e o nosso demônio. Gente, foi uma coisa tão primorosa, porque os efeitos especiais aqui funcionou de uma forma tão grandiosa, tão legal, sabe? Tão trabalhando bem pé no chão, sabe? Tendo poucos saltos. Cara, foi maravilhoso. Apesar de eu achar um tanto exagerados, mas foram literalmente maravilhosos. E essa luta tá... foi a alma da série, de certa forma, eu devo dizer a vocês aqui. E eu devo falar a vocês também que em dados momentos a série se tornou muito previsível. Eu não falo no sentido de previsível, sabe, bom ou ruim, mas um previsível que funciona, um previsível que agrega ao tudo que está acontecendo, não tem tanto peso, mas, sabe, você consegue identificar o que pode acontecer. As pausas aqui são um tanto longas, porque você já sabe qual é aquela finalidade, o porquê de tudo aquilo. Mas eu acho que poderia estar apostando menos na previsibilidade. Eu acho que a série tem grandes potenciais aí de sair do óbvio e não ficar nessa mesma. Mas relevando a previsibilidade, uma coisa que realmente me revoltou um pouquinho foi que eles trabalharam muito, né, na floresta. Então, tipo assim, né, você tem um espaço humano e trabalha na floresta. Eu não entendi muito bem, apesar de que a gente entende, né, porque como toda as histórias foi construída no passado e por que tu ia trabalhar na floresta, mas, gente, foi um pouquinho, né, tipo assim, só tem esse cenário, não tem outros, só floresta, carro e barco, e o resto fica por isso mesmo? Me expliquei. E a duração também, uma coisa que eu gostei muito, foi que ela funcionou. Ela não teve uma coisa cansativa, ela foi densa, necessária e não teve grandes probleminhas assim. Até apesar de que eu achar que poderia, sabe, ter uma prévia, né, tipo do que ia vir, mas não teve, então a gente aceita o que a gente tem. Uma coisa que eu gostei muito é que essa série me lembrou muito Bugaçal, Almas Imortais, em vários sentidos. A gente também trabalha muito da questão da linha do destino. Eu acho isso lindo, incrível. Apesar de a gente, né, não ter essa coisa de acreditar no destino, né, e tal. Aqui eu acho muito lindo como ele é bem falado, bem trabalhado. E tem certas explicações, né? Porque o destino de um tá disposto a outro, isso, aquilo, apesar de ter certas palavras clichês, mas foi muito incrível na execução. Eu achei muito bonito também como a série, a própria abertura da série trabalha na linha, né, do destino, né, onde ela começa e não termina, a não ser que aquelas pessoas estejam dispostas a terminar aquilo. Eu acho muito bonito, né, nas pequenas sutilezas está grandes coisas que a trama vai apresentar pra gente. E outro ponto que eu não posso deixar de falar é que quem é fã de dorama, pelo menos pelo que eu percebo, é que nunca devemos confiar em personagens bobos demais ou tão bestas assim que não entendam o que está passando ou que fica muito criqui em certas pessoas, porque eles têm umas coisas ali que, sabe, engrandecem a trama e também a jornada dos personagens, né? Nós tivemos no primeiro momento ali a nosso carinha ali, né, que acabou sendo possuído também, que eu achei até uma coisa bem razoável, ainda mais pelo contexto que ela foi apresentado. E também temos a outra personagem, que eu já citei ela, mas eu vou falar um pouquinho no final, porque me deu vontade de dar um rumo nela, que é difícil. E com o passar do tempo, né,
seguindo aqui levemente para os momentos finais, a nossa protagonista literalmente toma a necessidade própria de, eu preciso saber o que eu sou, e ela vai atrás da senhora, o que eu acho muito incrível, porque é aqui onde a Nossa Senhora se consagra como uma das melhores personagens, e cara, você também literalmente entender o que a nossa protagonista tem que fazer, e essa necessidade dela mesma de fazer aquilo, eu acho muito interessante, e também dela procurar uma resposta, né, junto com o nosso Van, que acaba falando, mas não o que realmente, né, aconteceu de fato. Então você vê como isso mexe um com o outro, né, de um amar o outro, né, mais que o outro, e não poder falar, olha, eu te matei, mas não foi por amor, foi porque meu lado demônio te matou e eu não pude controlar ele o suficiente para a gente poder viver uma vida, você, né, a gente ter certa paz. Até porque eu acho que até faz sentido ele fazer o que faz, né? Até porque mesmo a série trabalhando nessa possibilidade de não ser ele, e mesmo que for ele, eu até entendo porque ele é parte demônio. Então, ou seja, essa parte demônio não quer ir embora. Ela quer ficar ali, continuar ali. E acabou fazendo o que fez, né? Esse conflito acabou, né, ocasionando naquela morte dela na vida passada dela, e que agora ela precisa fechar esse ciclo novamente. E assim, uma coisa que eu fico muito intrigada, porque de tudo isso, o que motiva ela a não, né, liberar todo esse poder é porque literalmente ela está presa ao plano material, ou seja, ela está presa a tudo que acontece na vida dela, então as emoções dela estão por flor da pele, então ela não sabe separar muito bem uma coisa de outra, então ela precisa de um norte para isso. Então acho que isso aqui foi o alicerce para o que está por vir, e eu acho que nessa segunda parte o poder dela deve ser despertado ali entre o 8º e 9º, entre o 10º episódio, para ir nos últimos, né, dar esse peso maior na trama. Então espere aí algo bem intrigante, bem interessante. Ou ela já pode já usar aos pouquinhos, e no final, né, a memória dela vem junto com os poderes dela. E eu quero ver muito como é que vai ser esse outro lado do passado funcionando agora no presente. E seguindo os momentos finais, nós temos o nosso padre, que finalmente tem sua história trabalhada, mostrada, e muito triste. Eu acho muito triste, gente. Sabe, eles no orfanato, né? E se, sabe, imaginando uma nova vida com uma nova família. E essa família só adotou eles para pegar órgãos deles, né, e usar para RMD ou para algum procedimento ali daquele irmão deles, sendo que depois nunca foi mais mostrado. E essa separação deles, gente, para mim foi uma coisa mais triste, sabe? Você vê tanta criança querendo ser adotada, querendo uma família, e na primeira oportunidade você vê 12 monstros, né, largando eles assim, gente. Foi uma coisa muito dolorida. Eu não consigo, sabe, ver mais as coisas da mesma forma que antes. E também ao longo da trama, até ele, né, ter essa busca de reencontrar o irmão, a série trabalha muito na dubialidade das cenas, né, de que será que o irmão dele, que ele acabou de falar, é aquele monstro, ou será que ele não? Até porque eles têm a mesma coisa, eles têm um negócio ali, então eu quero que a série explique pra mim, porque tá difícil eu entender. E no fim, literalmente, o irmão dele era aquele ser, né, que o outro lá liberou, e que tem um nome muito específico, que eu acho que mexe muito com o que me motivou a assistir, porque esse demônio, né, de certa forma, é uma raposa, né, o demônio da raposa, né, que mata, né, víscera e tal. E me lembra muito no Kitsune, né, de Teen Wolf. Eu tô fazendo essas misturas aqui porque é uma linha que faz sentido. Depois que você for assistir Teen Wolf e Bugaçal, vocês vão entender um pouquinho melhor dessa mistura que eu tô fazendo aqui. E, gente,
ele tendo que matar o próprio irmão foi uma coisa muito complicada pra mim, porque, cara, você vê que ele estava disposto totalmente a fazer tudo. Ele, né, pegou, mexeu com a fé dele, fez tudo com a fé dele para poder, né, livrar o irmão desse demônio e não conseguiu. Ou seja, a única pessoa que era capaz de matar esse demônio era o Van, e ele foi lá procurar ajuda e não teve respostas, e no fim acabou tendo o final que teve, né? Ele acabou tendo que matar o próprio irmão, e foi uma das cenas mais emocionantes pra mim. Foi muito difícil você não segurar o choro, porque, cara, falta até palavras para descrever o quão bonito foi aquele momento. E também, em contrapartida, você vê duas pessoas, né, que acabaram se tornando irmãos e que estavam lutando entre si. E uma coisa muito misteriosa à parte, que me faz ter muitas teorias, e a maior delas é que o irmão, o Gungant, eu esqueci o nome, o demônio branco, manipulou de alguma forma o nosso Van para poder matar a nossa protagonista no passado. Porque a única coisa que explicaria, né, dessas espadas, né, estarem nessa coisa, né, de, sabe, estarem mexendo, pode ser uma coisa de contato entre dois demônios, né, ou pode ser algo mais, né, ou de uma espada ser uma do outro e vice-versa. Então, eu quero muito que a série consiga explicar essa ligação que os dois têm, até porque eu não aceito que o Von matou ela, e eu aceito muito esse demônio branco ter matado ela. Só a única coisa que cai na minha cabeça é isso. Eu achei bem interessante, né, essa mistura, né, de relatos, né, dois irmãos, né, tendo o final que teve, e esses outros irmãos que ainda vão ter o final que teve, que eles não são irmãos, né, então vida que segue. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que a série mostrou um patrono, né, que apareceu sobre ossos. Cara, eu quero muito entender se aquilo literalmente foi uma ilusão ou se foi realmente o início do renascimento dos poderes e desse despertar da nossa protagonista, porque patronos aparecerem assim só tem a única explicação, que é essa. E a outra é que o plot me deixou muito puto, porque aquela pessoinha que a gente estava quase jurando amores e tendo uma certa desconfiança, na verdade era uma parente do demônio branco. E eu estou revoltado, porque depois que teve essa revelação, tudo que essa personagem fez faz sentido. Toda essa trajetória, toda essa revolta que ela tem com o Van faz sentido. E eu só quero respostas para tudo que eu quero, porque cadê esse demônio, né? Esse demônio da luxúria? Porque um demônio da luxúria aparecer assim em CGI, tem que ter alguma coisa por trás, né, de como eles conseguiram capturar. E eu quero saber se eles tomaram todo esse sangue desse demônio, ou se esse demônio literalmente vai aparecer de alguma forma, né, já que ele foi responsável por criar esses duas bênçãos, né? Então eu quero muito saber qual vai ser o destino deles e tudo isso. E, gente, a primeira parte de, né, Island chega dia 27 de fevereiro na Amazon Prime, e a segunda parte dessa trama está para estrear em dia 24 de fevereiro. Sim, tem essa quebra toda? Tem, mas é o que temos. E assim que terminar a segunda parte, eu venho aqui falar, discutir, comentar e tudo mais que envolve essa série. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos. Eu sei que ficou longo, mas é o que temos, gente, é sério. E não esqueça de a gente comentar bastante o que vocês acharam de tudo isso. E até a próxima, gente. Tchau.